Na comovente trajetória em uma mulher independente com o Brasil. Faltam 712 dias para os 500 anos do Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Nordeste Linhas Aéreas. De braços abertos para você. Jornal da Globo, com Lilian Vitifib. Boa noite. Os protestos foram tantos e tão convincentes que o Ministério da Justiça deu o braço a torcer e acabou com um dos direitos que ele mesmo tinha garantido aos caloteiros. Até os PROCONs aprovaram. Na hora de comprar, todo santo ajuda. Mas na hora de pagar... Pagar mais difícil. Atrasou alguma? Atrasou. E se não der, pode devolver a mercadoria? O consumidor recebe de volta o dinheiro? Uma portaria do Ministério da Justiça, assinada em março, disse que sim. Carro, computador, eletrodomésticos, tudo poderia ser devolvido. E o consumidor não ficaria no prejuízo. Na verdade, nós tivemos uma fila muito grande de pessoas desempregadas que queriam devolver bens que elas haviam comprado. Neste caso, a razão nem sempre estava com o consumidor. Fornecedores, concessionárias, lojistas protestaram e o Ministério da Justiça teve que voltar atrás. Já anunciou que vai mudar a portaria. Os casos de devolução de mercadoria por falta de pagamento vão ter que ser tratados na Justiça. A portaria agora só vai valer para contratos de serviço continuado, como assinatura de TV a cabo, aulas de inglês, ginástica. Em serviços, ele tem o direito a receber de volta aquele montante equivalente aos serviços ainda não prestados. A Sudene quer a ajuda do Exército e da Polícia Militar para impedir a invasão do prédio no Recife amanhã pelo Movimento Sem Terra. A Polícia Federal pediu hoje a prisão preventiva de 9 líderes do movimento, inclusive de João Pedro Stedley, por incitação aos saques. Em Pernambuco, a polícia indiciou 2 lavradores. Os agricultores Luiz Lucas da Silva, 49 anos, e Ismael Ciro Luiz, 38, estão presos na enfermaria do presídio Aníbal Bruno, separados dos outros detentos desde a terça-feira passada. Convocados pelo MST, eles deixaram o assentamento no Engenho Camarazal e foram presos em Aliança por terem ajudado a saquear um supermercado. Saí para fazer uma passeata. Aí que passeata foi essa que quando a gente chegou no supermercado, a gente buracou para dentro. Não toquei, não botei a mão em dinheiro, não botei a mão em refrigerante, não botei a mão em aguardente, nadinha, só foi comida. Tava com meu filho tudo morrendo de fome. Eu peguei fuba, uma bolsinha de bolacha e um pacote de café, somente que eu não tive coragem de pegar mal o resto. Eles foram indiciados por roubo qualificado. Não devemos brincar com essa situação e o estímulo a saques é condenável sob todos os aspectos. Na Sudene, a seca impõe um clima de preocupação. A decisão do governo federal de usar a lei para enquadrar os líderes do MST não acalmou os ânimos. Pelo contrário, eles programaram uma demonstração de forças para amanhã. Diploma na mão e um problema a enfrentar. Como dar a partida no próprio negócio? Muita gente não sabe, mas a Caixa Econômica tem um programa de financiamento para quem está saindo da faculdade cheio de planos e com pouco dinheiro no bolso. O PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda, é para profissionais com até 5 anos de formados. A gente está abrindo uma empresa de consultoria, só que existe uma dificuldade grande, que é o investimento inicial. Porque mesmo você fazendo estágio, você não tem esse capital para estar fazendo esse investimento inicial. O empréstimo pode chegar a R$5.000. Para dentistas e médicos é mais generoso, R$10.000. Mas para quem está prestes a deixar a faculdade, esses valores estão longe da realidade do mercado. Você tem que ter um capital para poder arcar com as despesas, caso o cliente não pague. 5 mil, muito pouco. O prazo para pagamento é de 2 anos e só depois de 6 meses é que as parcelas começam a ser pagas.
A vantagem é que o Proger tem uma das menores taxas de financiamento do mercado, 15% ao ano. Com 7 meses de formada, a Alessandra resolveu montar um consultório próprio. Ela só tinha a cadeira, que foi um presente do pai. A Alessandra fez um empréstimo de R$ 4.500 e conseguiu comprar todos os outros equipamentos. E ainda sobrou dinheiro para a reforma da sala. A prestação é de R$ 260. Mesmo com um número pequeno de pacientes, a dentista diz que valeu a pena fazer o empréstimo. No começo foi mais fácil, porque não tinha tanta concorrência desleal por aqui. Agora está sendo mais difícil, mas valeu bastante a pena. O objetivo principal do programa, além de estar financiando o início da atividade do recém-formado, é a geração de novos empregos. Para examinar o pedido, a Caixa pede um projeto por escrito que responda a 2 perguntas. Qual o valor do empréstimo e com que objetivo o dinheiro será usado? Se aprovado, o financiamento pode sair em até 30 dias. Falta de pagamento, juros altos, as vendas despencam e o número de lojas fechadas dispara. Em Minas Gerais, os donos de lojas se queixam. Dizem estar vivendo um pesadelo. O comércio está em crise. Em Minas, o número de lojas fechadas nos últimos 3 anos cresceu 23%. Passou de 10.500 para 12.900. De acordo com a Federação do Comércio, os números podem ser ainda maiores, porque muitos lojistas não dão baixa na junta comercial. Uma das razões para a crise é esta: lojas vazias. E o que é pior, boa parte de quem se aventura a comprar acaba não pagando. A inadimplência já passa dos 30%. Outro motivo, as altas taxas de juros, que pesam principalmente para os pequenos e médios comerciantes. Paulo Nunes fechou 5 de suas 8 lojas de roupas. No ramo há 3 décadas, diz que nunca passou por uma situação tão crítica. Eu nunca vi nada nem parecido. Uma queda das vendas drástica demais e acompanhada de uma inadimplência estúpida. Problemas também nos shoppings. Aqui a rotatividade é ainda maior. Neste, em 3 meses, 8 lojas fecharam. E para este ano, as previsões não são otimistas. Talvez nós possamos chegar esse ano em torno de 15 mil estabelecimentos encerrados no estado. O cantor Leandro volta amanhã para o hospital. Ele será internado em São Paulo para as primeiras sessões de quimioterapia contra um câncer raro que começou entre o pulmão e o coração e que já invadiu o pulmão direito de Leandro. O diretor do hospital explicou que a primeira fase do tratamento vai durar 3 meses. Em agosto, os exames serão refeitos para saber se o tumor, hoje do tamanho de uma laranja, regrediu. Não está descartada uma cirurgia no segundo semestre. Menores destroem um abrigo no Rio. A rebelião de 4 horas foi controlada com bombas de efeito moral. Segundo a direção, alguns menores tiveram ferimentos leves. Protesto de ferroviários e greve relâmpago de motoristas e cobradores de ônibus deixam milhares de pessoas a pé em São Paulo. Peritos descobrem que o ônibus que tombou no sábado, perto de Campos do Jordão, estava com pneus carecas e a lona de freio estourada. Os 14 mortos no acidente foram enterrados hoje em São Paulo. Carga pesada na estrada que liga Cáceres a Cuiabá, em Mato Grosso. 3 máquinas estão transportando a turbina e o gerador da primeira usina termoelétrica do estado. Os motoristas são obrigados a esperar no acostamento. Veja ainda hoje aqui no Jornal da Globo. O presidente fala duro em defesa da reforma da Previdência. Chega ao Brasil a dupla do Barcelona, que é a titular da seleção. Um estudo revela que excesso de comida mata mais que a fome no mundo. E logo depois do intervalo, a confusa situação da sucessão no Rio. 3 candidaturas em crise. Linha dura no ar. Passageiro que bebe ou faz bagunça no voo é algemado e preso. Vai buscar ajuda! Vai! Jeep Cherokee Sport. Quem precisa irrigar, passa por aqui. Terval Máquinas. O campo e a cidade passam por aqui.
Na era da qualidade total, sua empresa precisa de uma assessoria em recursos humanos atual para terceirização de serviços, recrutamento e seleção, mão de obra temporária e efetiva. Consulte-nos. Feedback, assessoria em recursos humanos para todas as empresas. Ação Global. Sábado, dia 16, em 2 pontos da cidade. Lagoa do Abaeté e Largo do Papagaio. Documentação, atendimento médico, assistência jurídica e outros serviços prestados gratuitamente, enquanto sua família se diverte com muitas atrações artísticas. Ação Global, um exercício de cidadania. O SESI e a TV Bahia ajudando você. Não dá para ser moderno se você ainda não mudou para o Correio. Leia o Correio, um jornal com diagramação leve, bonita e atraente que traz uma cobertura completa do Brasil e do mundo, além de tudo o que acontece na nossa cidade, garantindo aos leitores o melhor e mais moderno jornal do estado. Mude para o novo, mude para o Correio da Bahia. Um nó nas alianças para o governo do Rio de Janeiro. O PFL e o PSDB descartam a possibilidade de uma união dos dois partidos. E Vladimir Palmeira, do PT, ameaça recorrer à justiça para garantir sua candidatura, cassada pela direção nacional do partido. Uma sala modesta, meia dúzia de militantes, uma bandeira surrada, um candidato com menos de 4% nas pesquisas e ainda com a executiva do PT contra a candidatura dele ao governo do Rio. Mesmo assim, Vladimir Palmeira insiste, quer disputar a eleição, contra a orientação do partido, que no sábado cassou a candidatura dele. Vladimir diz que vai levar o caso até o encontro nacional do PT, dia 23 deste mês. Eu não retiro a candidatura em hipótese nenhuma. O PDT do Rio se reuniu hoje para discutir o que considera uma teimosia do PT. O partido não esconde que a posição do PT do Rio de não apoiar Antônio Garotinho atrapalha muito a dobradinha Lula-Brizola. O grande prejudicado é a candidatura Lula. A dificuldade de alianças no Rio não se resume só ao PT e ao PDT. A cúpula nacional do PSDB e do PFL gostaria de ver os dois partidos juntos na eleição do Rio. O governador Marcelo Alencar chegou a desistir da reeleição, mas indicou o vice Luiz Paulo Corrêa da Rocha para ser o candidato do PSDB. O ex-prefeito César Maia, candidato do PFL, também não quer saber de alianças com o adversário. É impossível qualquer partido são deixar de fazer oposição a essa administração. O governador Marcelo Alencar está fazendo uma excelente administração no Rio. Aliança com o PFL, nem pensar. O Jornal da Globo errou na sexta-feira ao dar informações sobre seguro obrigatório. Com o nosso pedido de desculpas, porque isso não pode e não deve acontecer nunca, veja agora as informações corretas. Na sexta, informamos que a mudança tinha sido feita por um decreto-lei. Errado. A alteração foi feita por uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. Nós informamos que a indenização teria que ser paga imediatamente. Errado. As seguradoras continuam a ter 15 dias úteis de prazo para pagar a indenização. O que muda é que agora o seguro tem que ser pago junto com o IPVA. Errado também estava o preço do seguro. Não é mais de R$ 37. Subiu para R$ 50,00 em 98. Empresas de aviação britânicas começam uma campanha contra quem bebe demais e dá vexame no ar. Uma campanha com direito à ameaça e tudo. Este homem embarcou como passageiro, mas vai deixar o avião como prisioneiro. Cercado por comissários e outros passageiros, ele teve de ser algemado depois de ficar bêbado a bordo do voo da British Airways para a Flórida. O homem ficou tão violento que o comandante desviou o avião e pousou em Boston. No desembarque, o passageiro problema foi jogado num carro da polícia. Pagou fiança correspondente a R$ 12.000 para sair da cadeia. Recentemente, jogadores da seleção inglesa de futebol destruíram várias poltronas deste avião de uma companhia asiática. Nos últimos 12 meses, 17 passageiros foram algemados em aviões de empresas aéreas aqui da Inglaterra porque estavam embriagados. Para enfrentar melhor este problema, as companhias começaram a dar treinamento especial a toda a tripulação. Como reagir diante de um bêbado a bordo. O treinamento é muito realístico.
Fora de controle, a passageira embriagada esperneia para receber mais uma dose de uísque. Aeromoças e comissários seguram a mulher pelo braço com cuidado para não machucá-la. Em seguida, as algemas entram em cena. O Departamento de Aviação Civil da Inglaterra começou a distribuir panfletos de advertência para 7 milhões de passageiros. O TAC britânico alerta: passageiro bêbado pode pegar até 2 anos de prisão. O Brasil, nesses casos, segue essas mesmas normas que são internacionais. O comandante tem autoridade e pode mandar algemar o passageiro durante o voo. Um garoto de 13 anos ao volante de um jipe. E a aventura de um rally por pouco não termina em tragédia. A prova reuniu 45 pilotos no interior de São Paulo. No meio da corrida, o flagrante. Um jipe dirigido por um garoto de 13 anos tomba numa ribanceira. Sem cinto de segurança, o menino é lançado para fora do jipe e quase é atingido. O pai não tem a mesma sorte, fica preso para desespero do garoto. Os outros participantes do rally correm para salvar o pai. Ele teve as pernas prensadas e foi levado para o hospital com vários ferimentos. A seguir, o governo prepara mais uma para tentar fazer passar a reforma da Previdência. A gordura que mata, inclusive no Brasil. A Organização Mundial de Saúde alerta para os perigos da obesidade. Nesta segunda, em Intercine, 2 jovens com poderes paranormais se envolvendo numa perigosa trama. De Brian De Palma, A Fúria, com Kirk Douglas e Amy Irving. Nesta segunda, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Globo, um caso de amor com o Brasil. Nova frente. Tração 4x4 com acionamento eletrônico. 3 opções de motor. Freios ABS. Airbag duplo. E agora na versão cabine dupla. Ford Ranger cabine dupla. Para você encarar a aventura de turma. Globonacopa.com.br. Lances históricos de todas as Copas. Últimas notícias. Agora também na internet. Visite Globo na Copa. Oferecimento Banco Itaú. Ação Global. Centenas de serviços gratuitos para você e sua família, oferecidos por 45 entidades. Ação Global, o verdadeiro exercício da cidadania. Dia 16 de maio, a partir das 8 horas da manhã, no Largo do Papagaio e Lagoa do Abaeté. Participe e traga sua família. Ação Global. O SESI e a TV Bahia ajudando você. Por amor, o que você já fez na vida. José Augusto, seu novo CD totalmente acústico. Um lançamento Globo Polydor, já à venda. Por R$ 115,33, você pode fazer supermercado por um mês. Ou então, pagar uma multa por não usar cinto de segurança. Quem respeita o novo código não deve nada a ninguém. Uma campanha do Detran e TV Bahia. O presidente Fernando Henrique aproveita a abertura do 10º Fórum Nacional no Rio para mandar recados. Falou duro para uma plateia de políticos e economistas. A mesa tinha mais ministros do que muita reunião no Palácio, mas o tema em debate não poderia ser mais propício para uma aula do presidente sociólogo, que começou defendendo um valor universal, a democracia. Nós não podemos nos afastar, porque não queremos, e também porque não funcionaria para o próximo século, dos marcos da democracia. O presidente sonha com o que ele mesmo admite ser uma contradição em termos, a utopia viável. Uma utopia viável não é um documento que alguém escreva. Não é um manifesto de um partido. Não é uma análise científica. É um processo muito mais amplo do que isso, porque implica, voltando ao que disse, no
convencimento e na aceitação por parte da sociedade de um conjunto de valores, de caminhos, de objetivos. Em alguns poucos momentos, o presidente se referiu a questões próximas do dia a dia. O valor médio dos benefícios concedidos pela Previdência Social cresceu muito. Esses benefícios têm que ser mantidos. E para isso precisa da reforma da Previdência, para que realmente aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Para o presidente, as decisões do governo diante da crise asiática foram corajosas e vitais. Tomamos medidas duríssimas, que tiveram consequências negativas, mas sem as quais estaríamos hoje numa situação de muito maior penúria e dificuldade, estaríamos chorando sobre o leite derramado por não termos tido a coragem de, num ano eleitoral, aumentar juros, cortar até mesmo chances de emprego, e como dói isso, mas ter a convicção de que se não se fizer isso, a médio prazo, quem paga é o povo. Um processo de cassação de mandato é a isca do governo para garantir a votação dos destaques da reforma da Previdência amanhã. E a oposição ameaça recorrer à justiça se a Câmara tentar votar a idade mínima para aposentadoria de quem já está no sistema. Faltam ser votados 4 destaques, entre eles aquele que está dando o que falar, a regra de transição, que prevê idade mínima para aposentadoria de quem já está no mercado de trabalho. Como a oposição derrubou a regra permanente, entende que não se justifica votar uma regra de transição. O presidente da Câmara decide na quarta-feira se o destaque vai ou não a voto. Se o presidente Michel Temer mantiver no texto regras de transição sem a regra principal que as orienta, vai estar praticando uma inconstitucionalidade flagrante. A oposição vai buscar o Supremo Tribunal Federal pela via de uma ação direta de inconstitucionalidade. A votação da reforma está marcada para esta quarta-feira à tarde. Pela manhã, a Câmara começa a votar o pedido de cassação do deputado Pedrinho Abrão, do PTB, acusado de cobrar propina de empreiteira. Colocar 2 votações importantes no mesmo dia é uma estratégia governista para garantir a presença de deputados em Brasília. Bom para o governo, ruim para Pedrinho Abrão. Quanto mais gente votando, maior a possibilidade dele ser cassado. A obesidade mata muito mais do que a fome. O Brasil está entre os primeiros do mundo com o maior número de gordos. Pelo menos 300 milhões de pessoas têm o corpo mais pesado do que deveriam. A Organização Mundial da Saúde revela que, se não houver um controle na balança, com a ajuda de alimentação adequada e de exercícios físicos, este número pode estar 2 vezes maior nos próximos 30 anos. Na lista dos 14 países peso-pesados, entra inclusive a Etiópia, mas em último lugar. Os russos são os primeiros, derrubam a fama dos americanos, que ficaram em segundo lugar. O Reino Unido amarga com elegância a 3ª posição na classificação geral. E depois da Suécia e da Colômbia, está o Brasil, com 30% da população acima do peso normal. O curioso, segundo o relatório, é que neste final de década, enquanto 500 mil pessoas morrem por causa da fome e da subnutrição, 1 milhão morrem por causa da obesidade e da supernutrição. Medo e perigo numa estrada inglesa. Um caminhão perde o freio a 128 km por hora e o acelerador fica travado. A corrida frenética só não acabou muito mal graças ao sangue frio do motorista. Ele chegou a chamar a polícia pelo celular e conseguiu parar jogando o caminhão no acostamento. Um trem sai dos trilhos e invade casas em Ohio, nos Estados Unidos. Os moradores ouviram o barulho e saíram antes do acidente. Ninguém se feriu. Ronaldinho recebe a bênção do Papa. O jogador foi ao Vaticano com a mãe. João Paulo II, que já foi goleiro, mostrou que não tem acompanhado o campeonato italiano. Ele não sabia que Ronaldinho era brasileiro, nem que jogava no Inter de Milão. A Índia faz 3 explosões nucleares subterrâneas alegando razões de segurança nacional. É a primeira vez em 24 anos que a Índia faz esse tipo de experiência. Os Estados Unidos ficaram irritados e ameaçaram impor sanções ao governo indiano. A nova guerra mundial pode começar entre os limpos e os sujos. Um vidrinho de antrax pode acabar com a cidade de Nova York entre vômitos, sangue e febres. O Iraque, a Líbia e o Irã estão armados de vírus. E agora a Índia anunciou que fabricará 60 bombas atômicas em 1 ano. O Paquistão também já está na corrida nuclear, com russos loucos, sem grana, vendendo segredos, vendendo espoletas, bombas de hidrogênio, ou seja, a vingança dos miseráveis
pode estar começando. E os limpos do Ocidente entram em pânico contra os sujos do Oriente. E os Estados Unidos anunciam medidas contra a Índia, como se eles fossem os donos da racionalidade do mundo. Logo agora que os americanos estão começando uma nova guerra fria com a expansão da OTAN até a beirinha da Rússia. É claro que o desarmamento nuclear andou para trás, mas a alegria é grande entre os vendedores de armas que vão se encher de grana na OTAN. O poeta T.S. Eliot estava certo quando disse: o mundo não vai acabar com uma grande explosão, mas com um gemido. A seguir, o Campeonato Carioca pode parar pela metade. Os craques da seleção começam a chegar para se apresentar a Zagallo. Sabe o que alguns dos melhores arquitetos do Brasil fariam na sua casa? Visite a mostra New Design 98. Tudo sobre novas tendências em móveis da Armando Cerello, Tidelli e novo projeto. A partir de 7 de maio na New Design Barra. Gente quer sentir, sente pra viver, vive de aprender e aprende a crescer. Escreva para o Futura e receba na sua comunidade o canal do conhecimento por cabo ou parabólica. Nasce gente aqui, ali e acolá, é bom de se ouvir, é bom de se olhar. O Futura já está em muitos hospitais, presídios, creches comunitárias, associações de moradores e bibliotecas públicas. Um êxito conseguido graças a parceiros como o Sebrae. Para ser ator de propaganda, tem que estudar teatro, dicção, interpretação, memorização e treinar bastante. Gravando comerciais. Se você pensa como a gente, faça o CAP. 245-8010. Sinais de recuperação na indústria brasileira. Dados divulgados hoje pelo IBGE indicam que a produção industrial em março aumentou 0,7% em relação a fevereiro. É o terceiro mês seguido de crescimento. Em relação a dezembro, a indústria cresceu 3,6%. O futebol carioca vive um dos momentos mais difíceis de sua história e por culpa dos cartolas. Ontem, o Botafogo não foi ao Maracanã, onde deveria ter enfrentado o Vasco. Alegou que, pelo regulamento, deveria jogar com o Friburguense. Para a Federação Carioca, foi vitória do Vasco. Hoje, Flamengo, Fluminense e Botafogo anunciaram que saem do campeonato se não for marcado outro jogo entre Vasco e Botafogo. Oliveira Andrade, tem algum sinal de acordo aí nesse complicado campeonato carioca? Por enquanto não, Lilian. Parece que é lamentável, mas parece que a desorganização no Rio está virando rotina. Veja você que absurdo, e pouca gente sabe disso, hein? O campeão de 1907, por exemplo, só foi conhecido em 1996, quase 90 anos depois, quando a federação deu o título para Fluminense e Botafogo. E ontem, que coisa triste, pela primeira vez na história do Maracanã, um jogo deixou de acontecer por falta de um dos times. 171 torcedores, 171, foram ao estádio ver a palhaçada. O futebol carioca, que já foi o mais charmoso do país, está virando assunto para o PROCON. A reunião na sede do Botafogo reafirma o apoio de Fluminense e Flamengo ao clube alvinegro. O Flamengo não joga na quarta-feira contra o Fluminense, não jogará enquanto não for marcada a partida entre Botafogo e Vasco. Para Francisco Horta, presidente da Liga Carioca, que representa os três clubes, o Botafogo não pode ser punido pela federação por ter faltado ao clássico de domingo. A Liga Carioca de Futebol ingressou na Justiça e obteve uma medida liminar. O Botafogo não poderá vir a ser punido, ainda que esta medida cautelar seja revogada. E o presidente do Botafogo, José Luiz Rolim, espera que a federação marque um novo jogo contra o Vasco. O Botafogo, como eu disse aqui na entrevista ainda agora, está disposto a jogar até dia sim, dia não. Até 2 dias seguidos, se for necessário. Mas é preciso que isto seja feito como manda o regulamento. O Vasco não concorda. Tudo foi feito rigorosamente de acordo com o que eles assinaram. Só que eles assinam e não cumprem. Não cumprem rigorosamente nada.
Ah, esses cartolas. A dupla surpresa da seleção de Zagallo chega ao Brasil depois de encantar a torcida espanhola. Rivaldo e Giovani não estavam entre os preferidos de Zagallo. Acabaram convocados como titulares. Os dois chegaram a São Paulo com 10 horas de atraso, mas há tempo de integrar o primeiro grupo de jogadores a ser reunido. Rivaldo e Giovani viajam amanhã de manhã para Teresópolis. A dupla, já confirmada como titular por Zagallo, promete mostrar na seleção o futebol que fez do Barcelona este ano campeão espanhol e campeão da Copa da Espanha. Esperamos corresponder da melhor forma possível, da melhor forma que o Zagallo quer que a gente jogue na seleção, para que as coisas saiam bem como está saindo no Barcelona. Dos dois, a seleção espera lances que decidem e momentos de gênio, como o de Rivaldo ontem contra o Atlético de Madrid. Um gol que Pelé tentou fazer na Copa do México em 70 e que hoje certamente assinaria. Guga estreou com vitória no Aberto de Tênis de Roma. 2-1 sobre o espanhol Carlos Costa. E caiu no ranking, como a gente tinha previsto. Era o 8º do mundo, foi superado pelo espanhol Alex Corretja e agora é o 9º. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. ZYA 298 TV Bahia. Assista agora. Intercine, classificação 18 anos. Jornal da Globo. Oferecimento Nordeste Linhas Aéreas. De braços abertos para você.